A chuva fina escorria sobre o asfalto rachado de um posto de gasolina esquecido na beira da estrada. O letreiro de aberto piscava fraco na janela, iluminando a noite silenciosa. Já passava da meia-noite. Tudo parecia morto. Até que o destino decidiu agir. Dick Miller encostou sua velha caminhonete na bomba número 4. O motor tossiu antes de se calar. Ele desceu, exausto, após um turno longo demais. Enquanto abastecia, olhou rapidamente para dentro do carro. Seu filho de 4 anos, Noah, dormia profundamente, enrolado num cobertor gasto. Dick suspirou. 30 minutos até chegar em casa. Era só o que faltava. Mas então ele a viu. Um movimento discreto perto da loja. Uma jovem colhida nos degraus, completamente encharcada. O cabelo loiro grudado no rosto, os braços envolvendo o próprio corpo em desespero. O som. Um choro abafado. Dick hesitou. Poderia simplesmente entrar no carro e ir embora. Não era problema dele. Mas algo naquele sofrimento puxou-o para mais perto. Moça, disse com a voz baixa, cautelosa. Está tudo bem? Ela se levantou num sobressalto, assustada. E foi nesse instante que Dick percebeu ela estava grávida. Eu não quero problemas, sussurrou, tentando se afastar. Mas antes que pudesse ir, suas pernas fraquejaram. Ela caiu. Dick correu, segurando-a a tempo. O corpo dela estava gelado, leve demais, como se carregasse mais dor do que forças. Ele a levou até o banco de madeira sob o toldo. Noah acordou sonolento e olhou para a estranha com os olhos inocentes. Dick ofereceu a ela um pequeno lanche que carregava no bolso. Ela aceitou com as mãos trêmulas. Por que está me ajudando? Perguntou, desconfiada, os olhos vermelhos pelo choro. Dick olhou para o filho. Por quê? Se um dia meu garoto precisar de ajuda, eu gostaria que alguém parasse também. Foi nesse momento que a mulher finalmente murmurou. Meu nome é Ana. E eu não tenho para onde ir. Dick respirou fundo. Então vamos descobrir juntos. E, naquela noite chuvosa, um pai cansado e uma estranha grávida embarcaram em uma jornada que mudaria suas vidas para sempre. A viagem até a cabana foi silenciosa. O som da chuva no para-brisa era o único testemunho de um encontro que o destino parecia ter planejado. A casa era simples, pequena, mas quente. Dick ofereceu abrigo, um cobertor, uma xícara de chá. Ana, hesitante, agradeceu em sussurros. Só uma noite. Amanhã eu vou embora. Mas Dick sabia, no fundo, que aquela não seria apenas mais uma noite. E ele estava certo. Porque Ana não era apenas uma jovem perdida. Ela era uma milionária, CEO de uma grande empresa, fugindo de segredos sombrios que ninguém poderia imaginar. E Dick, sem saber, estava prestes a ter sua vida virada de cabeça para baixo para sempre. O rosto da esposa sorria para ele na velha fotografia. Congelada no tempo. Para sempre com 31 anos. Ela havia morrido 3 anos antes, em um acidente de carro. A caminho de buscar Noah na creche. Um caminhão avançou sinal vermelho. Dick estava no trabalho, a apenas 1 hora de encerrar o turno, quando recebeu a ligação que destruiu sua vida. Desde então, tudo se resumia a sobreviver, ser pai solteiro, trabalhar noites intermináveis, aceitar qualquer serviço que mantivesse um teto sobre a cabeça de Noah. Houve pouco espaço para luto. Pouco espaço para ele mesmo. E nenhum espaço para estranhos. Até aquela noite. Na manhã seguinte, Dick acordou com o cheiro esquecido, torradas e ovos. Ao entrar na cozinha, encontrou Ana. Ainda usava o suéter largo, o cabelo úmido agora preso num coque simples. Cozinhava em silêncio, com movimentos firmes, quase elegantes. Não parecia alguém acostumado a viver de improvisos, mas alguém que já havia conhecido estabilidade, conforto. E o perdera. Você não precisava fazer isso, disse Dick, coçando os olhos. Eu sei, respondeu Ana. Mas eu quis. Noah entrou correndo, rindo, descalço. Parou diante dela, os olhos brilhando de curiosidade. Seu cabelo é como ouro. Você é uma princesa? Ana riu, um som leve, quase esquecido. Não, querido. Só uma moça de cabelo bagunçado. Eu gosto de você, senhorita cabelo de ouro, disse Noah, encantado. Dick ergueu uma sobrancelha. Parece que alguém fez uma amiga. Nos dias que seguiram, Ana se tornou parte da rotina. Lia para Noah à tarde, dobrava roupa sem ser pedida, ficava parada no alpendre ao entardecer, encarando a floresta como quem ouve vozes distantes. Dick percebia detalhes: a voz polida, o jeito educado, o olhar carregado de tristeza. Mas com algo a mais, escondido. Culpa. Medo. Era difícil definir. Certa manhã, enquanto Dick guardava as ferramentas após mais um turno, encontrou Ana na cozinha,
picando legumes. Noah desenhava na mesa ao lado. A cena parecia familiar. Quase uma família. Dormi bem? Perguntou Jake. Dormi. Só. Café, por favor. O cansaço ainda pesava nos olhos dela. Os dias se transformaram em semanas. Ana já não falava em ir embora. Jake ofereceu, em silêncio, o que tinha um lar, ainda que simples. Ela aceitou com um aceno tímido. Naquela rotina discreta, algo começou a mudar. Ana cuidava de Noah com uma doçura natural, ajudava a calçar os tênis, ria de suas histórias, lia com paciência os contos de dinossauros. Aos poucos, as barreiras de ambos começaram a cair. Numa tarde fria, enquanto amassava massa para panquecas, Jake quebrou o silêncio. Minha esposa, começou, hesitante, a voz embargada. Ela morreu há 3 anos. Acidente de carro. Essas panquecas me lembram as dela. Ana parou. Limpou as mãos num pano e desviou o olhar, engolindo em seco. Ela te ensinou a cozinhar? Sim. Mas nunca escrevi nada. Só lembranças. Ana sorriu triste. Então são lembranças que valem mais que qualquer receita. Mais tarde, enquanto preparava a sopa, Ana se deteve, surpresa pelo aroma que se espalhava pela cabana. Alho, ervas, um toque de pimenta. Ela levou a mão à boca. É igual à sopa da minha mãe, murmurou, com os olhos marejados. Jake parou, confuso. Sua mãe. Ela dizia. Sopa cura o que o coração não consegue. As lágrimas rolaram silenciosas. Jake deixou a colher de lado e abraçou com cuidado. Ana se agarrou ao moletom dele, quebrando um silêncio que carregava há muito tempo. Naquela noite, os 3 comeram juntos. Noah, depois de tomar a última colherada, olhou para Ana e disse baixinho. Obrigado, senhorita. Ana afagou o cabelo dele, sorrindo com ternura. De nada, meu querido. Mais tarde, Jake parou à porta do quarto de hóspedes. Ana lia a luz suave do abajur. Quando viu, fechou o livro. Obrigada, disse ela em voz baixa. Pelo abrigo, pela comida. Por simplesmente estar aqui. Jake apenas assentiu. Boa noite, Ana. Boa noite, Jake. Eles já não eram mais estranhos. Na pequena cabana de madeira, entre pratos, panelas de sopa e histórias de ninar, um laço frágil começava a se formar. Um laço construído em gestos simples, bondade, gratidão, cuidado. E, pouco a pouco, algo maior surgiu. O início de uma nova família. Era um sábado tranquilo, daqueles em que nada de extraordinário deveria acontecer. Jake acabara de voltar de uma rápida ida à loja de ferragens. O som familiar do cascalho sob os pneus o acolhia, mas algo estava diferente. No limite da propriedade, um SUV preto, brilhante, permanecia ligado. As janelas escuras refletiam a luz do sol, os contornos elegantes destoando completamente da rusticidade da cabana. E ao lado do carro, 2 homens de terno escuro. Não pertenciam àquele lugar. Dick fechou a porta da caminhonete, largou a caixa de pregos no chão e avançou, cada passo aumentando a tensão em seu peito. Posso ajudar? Perguntou, firme, mas contido. Um dos homens se virou. Estamos procurando alguém. Uma jovem loira, grávida. O nome dela é Ana. O coração de Jake disparou, mas seu rosto permaneceu neutro. E por quê? Ela está desaparecida há algum tempo. A família está preocupada. Viemos garantir a segurança dela. Antes que Jake pudesse responder, a porta da cabana se abriu com um rangido. Ana estava lá, pálida, os olhos arregalados de pavor. Os homens a reconheceram de imediato. Ana recuou, a voz baixa e urgente. Não deixe que me levem. Por favor. Jake olhou para ela, depois para os homens. Quem são eles, Ana? Ela sacudiu a cabeça, nervosa. Agora não. Eu explico depois. Só confie em mim. Jake deu um passo à frente. Vocês precisam ir embora. Senhor, disse um deles, calmo, estamos agindo em nome do pai dela. Não me importa quem os enviou, cortou Jake. Estão em propriedade privada. Ela não quer falar com vocês. E isso basta. Os 2 homens trocaram olhares. Um deles enfiou a mão no paletó. Jake se preparou. Mas era apenas um cartão de visitas. Se ela mudar de ideia, diga para voltar para casa. Deixaram o cartão no corrimão da varanda, voltaram para o SUV e desapareceram estrada fora. Jake ficou parado até perder o carro de vista entre as árvores. Só então se virou para Ana. Ela tremia, os olhos marejados. Acho que você me deve a verdade agora, disse Jake, com suavidade. Na cozinha, sentados à mesa, Noah brincava no quarto ao lado, alheio à tensão. Ana se abraçava, a voz trêmula. Eu não menti sobre o meu nome.
mas omiti o resto. Dick aguardou. Meu nome completo é Anna Whitmore. Eu era a CEO da Whitmore Finch Holdings, a empresa do meu pai. Assumi aos 28 anos. Dick piscou, surpreso. Você é uma CEO? Era. Minha vida inteira foi corporativa. Tudo vigiado, controlado. Até como sorrir, como me vestir, até com quem me casar. A voz dela falhou. Conheci Derek, filho de um dos principais sócios. Todos achavam perfeito. Mas ele me traía. Quando confrontei, ele disse apenas: isso nunca foi sobre amor. É sobre aparência. Anna levou a mão à barriga. Quando descobri a gravidez, meu pai exigiu que eu me casasse mesmo assim. Disse que um escândalo destruiria a empresa. Disse que eu devia isso ao legado da família. Então eu fugi. Dick respirou fundo. Você abriu mão de milhões para dormir em um banco de posto de gasolina. Anna ergueu os olhos, lágrimas caindo. Abri mão de uma vida onde eu não importava. Eu queria que este bebê nascesse em algo real. Algo bom. O silêncio os envolveu. Então Dick falou, firme, mas gentil. Você não me deve explicações, Anna. Mas se eu fosse sua família, jamais a forçaria a se casar com alguém que a feriu. Eu protegeria você. Porque é isso que uma família de verdade faz. Os olhos dela brilharam. Me desculpe por ter escondido isso. Dick sorriu de leve. Não estou bravo. Só queria que você não tivesse carregado esse peso sozinha. Do outro cômodo, o riso inocente de Noah preencheu o ar. Anna fechou os olhos, sussurrando. Obrigada por acreditar em mim. Dick respondeu com calma. É assim que fazemos aqui. A primavera chegou suave naquele ano. Os dias cresceram. As árvores se cobriram de verde e flores selvagens começaram a despontar do solo úmido. Dentro da cabana, o silêncio foi substituído por risadas. Anna ria mais. Não o riso ensaiado das reuniões de negócios, mas um riso espontâneo, verdadeiro, que iluminava seu rosto. Uma manhã, entre panquecas e dedos sujos de xarope, Noah apontou para ela. Você ri como a minha mamãe ria. Você é minha mamãe agora. O coração de Anna parou por um instante. Ela sorriu, ajeitando o cabelo atrás da orelha. Dick, gentil, respondeu. Ela só está ficando com a gente por enquanto, filho. Noah deu de ombros. Então ela é minha mamãe temporária. Anna riu, baixinho, os olhos brilhando. E assim, sem perceber, os três se encontraram em uma nova vida. Manhãs de café bagunçado, idas simples ao mercado, noites na varanda, observando os vagalumes piscarem como estrelas no campo. Ana caminhava ao lado de Dick pelos campos, a barriga crescendo suavemente sob um suéter gasto. As conversas entre eles eram simples, sobre livros preferidos, sonhos nunca vividos, a beleza de uma vida que não girava em torno de prazos ou reuniões. Eu costumava achar que sucesso era ouvir meu nome ser citado em uma sala de reuniões, confessou Anna certa noite, os dedos tocando uma margarida. Agora acho que talvez seja alguém trazer sopa sem você pedir. Dick sorriu, olhando o horizonte. Sucesso, para mim, é só impedir que o telhado desabe. Anna riu baixinho. Mas ele não estava brincando. Numa noite chuvosa, Dick subiu a escada para checar o teto. Como temia, o vazamento havia piorado. As remendas do ano anterior se desfaziam, e as telhas mal resistiam. Suspirou, empurrando o boné para trás. Ele não tinha como pagar por concertos. Não agora. Entrou em casa molhado e desanimado. Encontrou Anna na sala, tomando chá ao lado de Noah, um livro no colo. Ela ergueu os olhos, preocupada, mas não disse nada. Na manhã seguinte, Anna desapareceu por algumas horas. Quando voltou, disse apenas que fora caminhar. Dick não insistiu. 2 dias depois, uma pequena equipe de construção apareceu. Ordens da senhorita Whitmore, disse um deles, entregando um recibo. Reparos pagos integralmente. O rosto de Dick se fechou. Naquela noite, depois que Noah adormeceu, ele a confrontou. Você não tinha esse direito. Essa é a minha casa, meu problema. Não preciso de caridade. Anna pareceu atônita. Dick, eu confiei em você. Mas eu não preciso ser consertada. Respirou fundo, firme. E não foi caridade. Então o que foi? Retrucou ele, os braços cruzados. Anna deu um passo à frente, a voz calma, mas segura. Não é porque você é pobre. É porque nunca conheci alguém que valorizasse a água como você. Dick piscou, confuso. A água. Você recolhe cada gota que escorre do teto em potes. Você economiza cada centavo. Você faz cada colher de comida valer. Ela ergueu o olhar. Vivi cercada de homens que só enxergavam o que lhes custava poder. Mas você, Dick. Você percebe tudo. O silêncio tomou conta do cômodo.
A raiva dele cedeu um pouco. Eu só não queria que você tivesse pena de mim. Eu não tenho, sussurrou Ana. Eu admiro você. As palavras pairaram no ar, suaves e inesperadas. Dick desviou o olhar para a janela, o luar refletindo no teto recém-consertado. É um bom telhado. Ana sorriu. Sim. É. 2 meses se passaram. A cabana, antes cheia de risos leves e cheiro de chá de canela, agora parecia mais pesada. Dick vivia em modo automático. Trabalho, reparos, sobrevivência. Mas as noites eram as mais difíceis. Todas as noites, Noah perguntava: onde está a mamãe do cabelo dourado? Ela vai voltar. Dick nunca sabia o que responder. Abraçava o filho e dizia apenas: talvez um dia, campeão. Mas no fundo, ele não tinha certeza. Sentia a falta dela. Não apenas da voz suave, nem da energia calma que preenchia os cômodos, mas do modo como ela havia feito tudo parecer possível, como se, pela primeira vez em anos, ele estivesse vivendo, e não apenas sobrevivendo. Dizia a si mesmo que ela pertencia a outro mundo, a outro nome, a outra vida. Que a cabana nunca seria suficiente para alguém como Ana. Ela se fora sem um adeus, e talvez tivesse seus motivos. Ainda assim, todas as manhãs, Dick observava a estrada da varanda, uma caneca de café nas mãos, esperando. Imaginando. E então, em uma manhã fria de outono, quando as folhas já ardiam em tons de vermelho e dourado, ela voltou. Dick empilhava lenha perto do galpão quando viu uma silhueta avançando pela estrada de cascalho. Um casaco marrom suave, os cabelos loiros trançados de lado. A barriga maior, os passos cuidadosos, mas firmes. O que o paralisou foram os olhos, claros, decididos, sem medo. Ana, murmurou, a respiração presa na garganta. Ela parou diante dele, afastando uma mecha do rosto. As bochechas coradas pelo frio, mas a voz calma. Oi, Dick. Ele ficou em silêncio por um instante antes de responder. Você voltou. Voltei. Noah explodiu pela porta da cabana, correndo pelo gramado. Mamãe cabelo dourado. Ana se ajoelhou a tempo de recebê-lo nos braços. Ele riu e chorou ao mesmo tempo, agarrado a ela. Ana o apertou contra si, sussurrando palavras que só ele podia ouvir. Dick observava, incapaz de dizer nada. Mais tarde, já dentro da cabana, Ana se posicionou no mesmo lugar onde tantas vezes preparara chá. Dick encostou no balcão, os braços cruzados. Você sumiu. Eu precisei, respondeu ela. Precisava ter certeza de que não estava mais fugindo. Que estava escolhendo os próximos passos. E não apenas escapando. Dick assentiu em silêncio. Eu deixei tudo para trás, continuou Ana. A empresa, a mídia, o sobrenome. Assinei tudo para o conselho. Abri mão da cobertura, da equipe, dos comunicados de imprensa. Tudo. Ele arregalou os olhos. Você fez isso. Por quê? Ana respirou fundo. Pela paz. Pausou, e completou com a voz trêmula. E pelo amor. O coração de Dick disparou. Eu quero uma vida que seja real, disse ela. E, se você ainda me quiser, eu quero que seja com você. O silêncio caiu pesado. O tic-tac do relógio da cozinha parecia mais alto. Sem dizer nada, Dick atravessou a sala e abriu a gaveta de baixo, perto da pia. Dick puxou uma pequena caixa de madeira, daquelas que antes guardavam pregos e parafusos. Abriu e retirou algo de dentro, uma aliança simples de prata, gasta, um pouco torta na borda. Deu um passo em direção a Ana. Sem diamantes, disse, a voz embargada. Sem brilho, sem plateia assistindo. Só esta cozinha. E o meu coração. Ana encarou, os olhos marejados. Dick se ajoelhou diante dela. Quer se casar comigo? Perguntou baixinho. Não pelo nome, não pela empresa. Só pela vida. Só por mim. Por nós. As lágrimas escorreram pelas bochechas dela. Ana balançou a cabeça afirmando, repetindo em sussurros. Sim. Sim. 1000 vezes sim. Noah espiou pela porta, atraído pela voz da mãe, e correu até eles, abraçando os dois com toda a força. Dick se levantou, puxando os dois para junto de si, encostando a testa na dela. A cozinha, com seus móveis desalinhados e o cheiro de ensopado do dia anterior, nunca aparecera tão quente. Naquele lar pequeno e imperfeito, cercado por amor, um novo futuro começava a nascer. O quintal era modesto, mas naquela tarde parecia mágico. Lanternas de papel balançavam suavemente na brisa de verão. Flores silvestres, girassóis, margaridas, azuis delicados, enfeitavam o arco construído com madeira reaproveitada. Não havia bancos luxuosos, nem orquestra grandiosa, nem fotógrafos esperando por manchetes. Apenas amigos. Apenas família.
Apenas amor. Dick esperava no fim do corredor gramado, vestindo uma camisa branca limpa e um colete antigo que Ana costurara na noite anterior. Suas mãos tremiam um pouco ao olhar a cenas simples: cadeiras dobráveis, jarros de limonada caseira, uma caixa de som emprestada tocando uma melodia suave. Então veio Noir, de suspensório e expressão séria, carregando um pequeno saquinho de veludo. Eu sou o padrinho, dissera naquela manhã, porque eu amei ela primeiro. Risadas, aplausos. E então silêncio. Ana apareceu. Vestia um vestido marfim leve, os cabelos loiros trançados de lado, a barriga redonda quase anunciando a chegada do bebê. Caminhava devagar, descalça, o sorriso iluminando o rosto, os olhos fixos apenas em Dick. Ao chegar diante dele, Dick sussurrou: "Você é tudo pra mim." E ela respondeu baixinho: "E você é tudo pra mim." Sob o arco, um amigo da família leu os votos que escreveram juntos. "Isto não é um conto de fadas", dizia o Dick. "É algo melhor. É real." E acordar às 2 da manhã com um bebê chorando e ainda assim ser grato. É pão queimado e meias trocadas. É escolher um ao outro todos os dias. O voto de Ana foi mais suave, mas igualmente poderoso. "Você não me deu um castelo. Você me deu uma cozinha com chão que range e sopa quente. Você me deu espaço para respirar, para ser. Você me deu um lar." O casamento terminou em risos, lágrimas e dança na grama. Quando as estrelas surgiram no céu, Dick puxou Ana para perto e sussurrou: "Vamos construir algo que dure." E 1 ano depois, eles construíram. Na esquina de uma estrada tranquila, entre a cidade e o bosque, nasceu The Honest Start. De um lado, a oficina de Dick, seu orgulho, onde consertava carros com paciência e preços justos. Do outro, um pequeno café pintado em verde e branco, onde Ana servia chá de ervas, muffins frescos e páginas do próprio coração. Ela havia escrito um livro: A Vida que Encontrei Quando Soltei as Amarras. Publicou sozinha, depois de meses de anotações rabiscadas, madrugadas cansadas e lágrimas na mesa da cozinha. Não era sobre escândalo. Era sobre cura. Sobre o que acontece quando uma mulher diz não a uma vida que não sente como sua. E sim a uma vida que pode moldar com as próprias mãos. O livro foi mais longe do que ela sonhara. Cartas chegavam de mulheres em cidades grandes e fazendas, em prédios altos e trailers. Estranhas escreviam "Eu me vi" nas suas páginas. Uma carta, sem assinatura, trazia apenas uma frase: "Tenho orgulho de você. Sempre tive." Ana sabia de quem vinha. Sua família nunca fez declaração pública, nunca pediu que ela voltasse ao conselho. Mas, depois de ler o manuscrito, seu pai enviou um e-mail discreto. E, algum tempo depois, um cheque. Não como suborno, mas como gesto. Como começo. Ana nunca depositou, mas guardou o bilhete. Numa noite, perto da data de nascimento do bebê, Dick passou horas no galpão. Ana, curiosa, espiou pela janela. Quando ele saiu, trazia algo envolto em lona. Levou até o quarto do bebê, ainda cheirando a tinta fresca e óleo de limão. Com cuidado, desdobrou o tecido. Um berço de madeira, feito à mão. A superfície lisa, as bordas arredondadas. E, na parte da frente, gravadas no próprio veio da madeira, as palavras: "Nascido de coragem e bondade." Ana levou a mão à boca, emocionada. "Eu não quis comprar um pronto", disse Dick. "Quis construir. Como estamos construindo tudo o resto." Ela tocou as palavras com dedos trêmulos. "Você não faz ideia do que isso significa pra mim." "Acho que faço", respondeu ele, puxando-a para os braços. Naquela noite, sentaram-se juntos na varanda, canecas de chá entre as mãos, assistindo as estrelas despertarem no céu. Noah dormia lá dentro, abraçado ao dinossauro de pelúcia. O bebê mexia suavemente sob as costelas de Ana. Dick recostou, suspirou fundo e sorriu. "Sabe", disse Dick, "às vezes, você não precisa do mundo inteiro." Ana o olhou com doçura. "Só precise de alguém que pare num posto de gasolina", completou ela, sorrindo. Eles riram. E ali, sob o céu aberto, no menor cantinho do mundo, tudo parecia exatamente no lugar. O casamento no quintal foi tudo o que Ana sempre desejou, mas nunca tivera coragem de sonhar. Flores silvestres enfeitavam o caminho, lanternas de papel balançavam suavemente nas árvores. Dick esperava sob um arco de madeira feito à mão, o coração firme. Noir, de suspensório, caminhava orgulhoso carregando uma caixinha de madeira. "Eu sou o padrinho", anunciou. Porque eu vi o sorriso dela primeiro. Risadas encheram o ar. E então, Ana surgiu. Descalça, iluminada em um vestido marfim simples, a barriga arredondada sobre o tecido. Dick quase perdeu o fôlego. Seus olhos se encontraram.
E o mundo inteiro ficou em silêncio. Trocaram votos entre lágrimas e risos. Isto não é um conto de fadas, disse Dick. É noites sem dormir, joelhos ralados, mas é real. E é nosso. Ana sussurrou. Você me ensinou que silêncio não significa vazio. Pode significar lar. Beijaram-se sob o arco. Noah bateu palmas, radiante. Um ano depois, a vida que construíram era simples, mas cheia. Abriram uma lojinha na beira da estrada, metade oficina, metade café. Moradores vinham trocar o óleo do carro e provar os cones fresquinhos. Em cada mesa, repousava o livro de Ana, A Vida que Encontrei Quando Soltei as Amarras. Suas páginas estavam marcadas, sublinhadas por leitores que se viam naquelas palavras. Numa tarde, chegou um pacote sem remetente. Dentro, um cobertor de bebê bordado à mão, com o nome Hope Miller. Ana reconheceu cada ponto era o bordado de sua mãe. O cartão dizia apenas: Você é sempre amada, mesmo de longe. Hope nasceu numa chuvosa quinta-feira de primavera. O trabalho de parto foi rápido. Dick dirigia pela estrada rural, enquanto Ana apertava sua mão. Dói, chorava. Eu estou aqui, ele sussurrava, afastando os fios de cabelo do rosto dela. Não vou a lugar algum. No quarto tranquilo do hospital, apenas Dick, uma enfermeira e uma parteira. Quando o choro do bebê ecoou, Ana soluçou. Dick também. Pequena, rosada e forte, Hope havia chegado. Naquela noite, enquanto Ana dormia, Dick preencheu a certidão de nascimento. Parou por um instante, então escreveu Hope Elise Miller. Quando Ana acordou, ele mostrou. Você deu a ela o meu sobrenome, disse, emocionada. Eu dei a ela a nossa vida, respondeu Dick. E, se você quiser, é sua também. Ana tocou a aliança e sorriu. Eu já tenho. De volta à cabana, a casa parecia mais acolhedora do que nunca. Noah se declarou o melhor irmão mais velho do mundo, mostrando a Hope seus desenhos de dinossauros. Ana passava os dias de hobby, chá quente nas mãos, cabelos bagunçados e olhos brilhando de paz. De vez em quando, chegavam pacotes pequenos, livros infantis, discos de canções de ninar, luvas de tricô. Sem bilhetes. Apenas apoio silencioso, incondicional, de uma família aprendendo a amar à distância. Dick nunca fez perguntas. Apenas abraçava Ana e dizia: é o suficiente. Numa manhã de domingo, Dick chamou Ana para o quintal. No velho galpão, havia uma surpresa. Um berço de carvalho, feito à mão, com recortes em forma de estrelas e bordas lisas. Na grade da frente, ele havia entalhado as palavras: nascida de coragem e bondade. Ana passou os dedos pelas letras, com Hope no colo. Eu não sou carpinteiro, disse Dick, corando. Mas queria que a primeira cama dela fosse feita com minhas próprias mãos. É perfeito, sussurrou Ana. Como tudo o que você constrói. Naquela noite, sentaram-se na varanda, enquanto o céu dourado dava lugar às primeiras estrelas. Noah balançava em uma rede, Hope dormia nos braços de Ana. Dick segurou a mão dela. Sabe? Às vezes, você não precisa do mundo inteiro. Ela sorriu. Só precise de alguém que para num posto de gasolina. Eles riram baixinho. E naquele instante, cercados por estrelas, manchas de óleo, canções de ninar e amor, eles tinham tudo o que precisavam. Porque, muitas vezes, os menores momentos levam às maiores mudanças. Um gesto simples, uma parada inesperada, uma oferta de ajuda. De estranhos a almas gêmeas. De passados quebrados a uma família renascida. A história de Dick e Ana nos lembra: o amor não precisa de luxo para ser real. A cura não precisa de manchetes para importar. Às vezes, tudo o que é preciso é uma pessoa que fica, quando todos os outros vão embora.